Sabe, quando a gente pensa num desastre industrial, a gente costuma imaginar um acidente, algo meio aleatório e imprevisível, né? Mas a verdade é que, na maioria das vezes, não é nada disso. É o resultado final de uma cadeia de falhas, uma coisa levando a outra. Vamos mergulhar na anatomia de como essas catástrofes são, na verdade, construídas passo a passo. Olhando uma imagem como essa, a primeira impressão é de caos absoluto. Uma explosão que veio do nada. Só que a verdade é que quase sempre existe uma trilha de eventos que leva até aqui. A grande pergunta é, como é que um dia perfeitamente normal numa fábrica se transforma nisso? Qual é a sequência de eventos que transforma controle em catástrofe? A resposta para isso não tem nada a ver com mágica ou azar, é física, pura e simples. É basicamente um efeito dominó, onde cada falha vai empurrando a próxima numa reação em cadeia que, acredite, é bastante previsível. Isso, claro, se a gente souber para onde olhar. Para a gente conseguir entender isso na prática, vamos começar com um cenário bem clássico da indústria, um reator químico. A gente vai ver como a pressão, quando as coisas dão muito errado, pode literalmente transformar um tanque de contenção em uma bomba. O que a gente está vendo aqui é basicamente o mapa de uma explosão por sobrepressão. Esse esquema nos mostra toda a jornada, desde as causas lá no comecinho, passando pela reação em cadeia até as consequências devastadoras. Vamos seguir cada um desses passos. O primeiro dominó a cair é esse aqui, a geração descontrolada de gás. Seja por uma reação química que acelerou demais ou por alguma falha no sistema, de repente, o equipamento está produzindo gás ou vapor muito mais rápido do que ele foi projetado para aguentar. Bom, nesse momento, a primeira linha de defesa deveria entrar em ação, a válvula de alívio de pressão. Pensa nela como o portão de escape de emergência. Só que, no nosso cenário, esse portão não abre. Ou ele falha, está entupido, ou o que também acontece é simplesmente pequeno demais para dar conta do recado. Sem ter para onde escapar, a pressão lá dentro dispara. Sobe muito além do limite de segurança para o qual o reator foi projetado. Aquela estrutura de aço que parecia impenetrável começa a esticar, a se deformar sob uma força invisível e implacável. E então vem o colapso. O reator simplesmente não aguenta mais e se rompe de forma catastrófica. O resultado é uma liberação violenta de energia, de fragmentos e de todo o conteúdo pressurizado, criando uma onda de choque que destrói tudo ao redor. E aqui está o ponto que é realmente crucial. A conexão entre a causa e a consequência é assustadoramente direta. De um lado, uma falha de resfriamento, um bloqueio, um simples erro operacional. E do outro, explosão, incêndios e a destruição completa. A escala da catástrofe é totalmente desproporcional à simplicidade da falha inicial. O motor por trás de muitas dessas falhas tem um nome. É a Runaway Reaction, ou reação de fuga. É um ciclo vicioso perfeito. Pensa assim, o calor acelera a reação gera mais calor, que por sua vez acelera ainda mais a reação. É uma bola de neve térmica que cresce exponencialmente. Mas o mais fascinante é que esse princípio do ciclo vicioso não se limita só a reatores químicos. A mesmíssima física se aplica em lugares que a gente talvez nem imagine. Por exemplo, e se esse mesmo efeito dominó acontecer dentro da bateria de um carro elétrico? Então, vamos para a segunda parte da nossa análise? Agora, a gente vai ver como essa cascata elétrica se desenrola especificamente dentro do pacote de baterias de íon lítio de um veículo elétrico. E o mais interessante é que o diagrama é incrivelmente familiar, não é? O princípio é exatamente o mesmo que a gente viu no reator químico. O nome muda um pouco para runaway térmico, mas a lógica do ciclo vicioso destrutivo é idêntica. De novo, tudo começa pequeno, em uma única célula da bateria. O gatilho pode ser um dano físico, uma sobrecarga ou um simples defeito de fabricação. Essa célula começa a superaquecer e reações químicas que liberam calor começam a acontecer lá dentro. Esse calor atinge um ponto crítico e derrete o separador, uma camada bem fina que funciona como um muro entre os polos positivo e negativo. Com esse muro destruído, o resultado é um curto-circuito interno gigantesco. Uma célula em curto-circuito despeja toda a sua energia que estava armazenada de uma só vez. Isso gera um calor imenso e libera gases tóxicos e inflamáveis, criando uma espécie de bomba de pressão em miniatura. E é aqui que a cascata se torna imparável. O calor extremo da primeira célula contamina a célula vizinha, que então entra no seu próprio runaway térmico.
O processo se espalha de célula em célula como uma fileira de dominós em chamas, até que toda a bateria esteja comprometida. E isso nos leva ao ponto central. Colocando os dois cenários lado a lado, o padrão é inconfundível. Seja um reagente químico ou uma célula de bateria, o mecanismo fundamental de um ciclo vicioso que se autoalimenta com calor é exatamente o mesmo. Ok, se esses desastres são correntes previsíveis de eventos, então a questão mais importante é como a gente quebra essa corrente antes que ela comece. A prevenção não é uma única ação, mas sim múltiplas camadas de defesa. Tudo começa com um projeto inteligente, que já prevê as falhas. A isso se soma um monitoramento constante, que busca os primeiros sinais de problema, e uma manutenção rigorosa. No fim, cada um desses pontos é um elo que fortalece a corrente da segurança, em vez de enfraquecê-la. No final das contas, segurança não tem a ver com sorte. É uma disciplina de engenharia. Exige pensar no pior cenário possível e projetar sistemas para evitá-lo, analisando cada risco e criando controles que possam parar a reação em cadeia antes mesmo que o primeiro dominó caia. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a gente entende que um desastre não é um único evento, mas uma sequência de falhas conectadas, isso muda tudo. A pergunta deixa de ser: será que algo vai falhar? E passa a ser: qual elo da corrente é o mais crítico e o mais eficaz para se quebrar?